Gente querida, paz do Senhor, que bom estarmos juntos num momento tão especial como esse, revendo bastante gente aqui. Eu pensei que eu ia encontrar bastante gente aqui, menos eles, mas que bom me sentir em casa e estar aqui novamente, podendo servir a Igreja de Jesus neste lugar. Dessa vez o Tiago foi quem me convidou. As outras vezes era sempre o Mateus também? Mateus. Teve dois, né? E eu, dessa vez, falei para o Tiago, eu vou, Tiago, eu venho. Depois eu falei, meu Deus, olha só. É uma conferência de jovem, o que eu vou fazer lá, né, com essa cara de tiozinha? E agora eu já vim, agora eu já disse sim, já estou aqui, né? Já era, como diz eles. E é um tema bastante provocativo, e eu tenho no meu coração de pensar hoje um pouco sobre identidade, e amanhã a respeito dessa pessoa chamada Cristo, dessa pessoa Cristo, né? Vou aproveitar que você está de pé e vou ler a Bíblia. No livro do Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis 1, versículos 11, 12 e o 13. Posso ler? Ouvi bastante amém. Gostei. Vocês estão com o smartphone, né? É fácil de achar. Gênesis 1 e 11, na tradução que eu tenho aqui, que é contemporânea, diz assim: E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Amém? Podeis tomar assento. Diz que a pior coisa que tem é quando as pessoas contam o fim da história antes de começar a história. Eles têm um nomezinho novo aí agora, que é dessa geração, eles chamam de spoiler. A verdade é que, não sei se eu vou dar spoiler, mas vocês sabem que vai ter um dia que a glória do Senhor, ela vai ser vista por todas as vistas e em todos os lugares. O profeta disse que a glória vai se perder de vista como as águas cobrem todo o mar. E aí a terra vai se encher de vida. Vai cessar o pranto, a morte, a dor, a guerra. E Cristo vai reinar eternamente. A história vai terminar assim. Amém. Eu já contei o fim. É spoiler na história deles, e muita gente fica brava porque falou-se do fim e eles queriam saber como terminava. Mas porque para eles o fim
no filme, no livro ou qualquer coisa é uma expectativa. Mas para nós, a gente não se frustra e nem fica bravo de saber o fim já, porque para nós não é expectativa, é esperança, é certeza. Amém. É uma coisa que nos move a alma, alimenta a vida, e como disse o Mateus, é para lá que nós estamos voltando. Amém. A gente sabe o endereço e está indo nessa direção. Eu entendo que hoje, amanhã, é mais 2 reuniões onde pessoas vão engrossar essa fila. Pessoas vão somar-se a nós. Alguns vão retomar a caminhada, porque o fim é esse. É para isso que a gente se movimenta, para manifestar em toda a terra a glória dos filhos de Deus. Amém? Manifestar em toda a terra a glória dos filhos de Deus. Eu li um texto bíblico aqui, mas é bem porque foi o que falou mais alto ao meu coração. O princípio criativo de Deus, relatado aqui em Gênesis 1, demonstra um cuidado que Deus tem de manter a integralidade das coisas. A inteireza, de ver de uma maneira inteira as coisas, os seres, sem que eles sofram nenhum tipo de cisão, de separação, sem que eles sofram nenhuma diluição na sua composição, porque se isso acontecer, o ser se corrompeu, deixou de ser o que ele é. Talvez no lugar de integralidade caiba melhor a palavra pureza. Por quê, Joel? Porque uma coisa é estar limpo e outra coisa é estar puro. Por exemplo, este vidro aqui, que vocês de lá de trás não podem ver, mas tem um vidro aqui, não estou inventando não. Este vidro aqui, ele está limpo. Alguém teve o cuidado de passar um pano aqui, uma flanela com algum produto, alguma coisa, e eu vejo que ele está limpo. Agora, se vier uma daquelas pessoas que vão a detalhes, e eles começarem a olhar isso aqui de uma maneira mais aprofundada, com um microscópio, por exemplo, ele vai ver algumas coisinhas se movendo ali, ou alguma coisa que não devia estar ali, e ele vai entender uma coisa, que muito embora a olho nu esteja limpo, quando você vai nos detalhes, ele não está, tem alguma substância a mais ali. Quando a gente diz que algo está puro, é porque não tem mais nada, não tem mistura. Limpo é assim. Agora, puro é sem mistura. O que eu quis dizer é que quando Deus criou, Ele teve o cuidado de o ser, de todos os seres, serem criados de uma maneira que eles fossem puros, sem mistura. Em essência, eles são só aquilo. Eu estou conseguindo ser claro? É disso que eu quero te falar. E ele teve um cuidado incrível. Quando ele deixa esses seres e vai criando esses seres durante esses 6 dias, ele vai
fazendo na sua composição existir aquilo que nós vamos chamar da essência do ser, aquilo que a gente pode chamar do lugar desse ser, aquilo que a gente pode entender como a individualidade desse ser, aquilo que a gente vai poder chamar, tem mais detalhezinhos aqui, lugar, a essência, a individualidade, coisas que estão compondo esse ser. Se isso se quebrar, se corrompe, deixa de ser. Ah, foi bom. O ser, se corromper, deixa de ser. Alterou a sua composição. Essas coisas que a gente diz de essência, essas coisas que a gente chama de individualidade, essas coisas que a gente chama de lugar, essas coisas que a gente chama de origem ou procedência, essas coisas que a gente chama de que compõem o ser, é isso que constitui o que a gente chama de identidade. Eu vou tentar ir explicando aos poucos assim, para a gente não confundir muito. É isso que a gente chama de identidade. Porque quando eu digo identidade, eu estou individualizando totalmente. É que eu não trouxe aquele documentinho meu, que você tem um. Eu acho uma maldade chamá-lo de RG. RG é um número. RG é um número. E número quantifica. Número seleciona. Número coloca ao lado de, ou acima ou abaixo de. RG é um número. Mas se você pegar depois o seu em casa e olhar, você vai ler embaixo, está escrito carteira de identidade. É diferente. Porque daí ele vai colocar, vai aparecer naquilo ali, não o número. Vai aparecer o nome. E o nome fala da essência. Amém. Quando você lê esse texto de Gênesis, você vai vendo que Deus vai identificando as coisas e diz assim: Ele fez isso e chamou. Quando Ele chamou, não é que Ele disse vem cá, é que Ele nomeou. Amém. A identidade começa a despontar aqui, quando você entende que você tem um nome. Um nome. Isso aqui mostra a sua essência. E se nós formos, depois já vamos pensar nisso, quando você vai pensar dentro daquilo que Deus está fazendo para dar essa identidade dessa pessoa a Cristo, dentro desse propósito aqui, esse nome é muito mais do que definir algo. É muito mais do que nomear para distinguir, para dizer isso é celular e isso aqui é Bíblia. É muito mais do que nomear para definir, nomear para distinguir. Quando Deus nomeia, quando Ele chama, dando um nome, Ele está apontando para um propósito. Amém. Eu vou falar devagar que é para tu entender. Quando Ele dá um nome, Ele está apontando para uma missão, um propósito, uma vocação, uma incumbência. Uau, guarda isso aí. É nome e incumbência.
Então a nossa identidade carrega isso. A primeira coisa que nós vamos entender é isso. A minha identidade carrega a minha missão, o meu propósito, carrega a minha incumbência. Uma segunda coisa é que vai aparecer lá, pelo menos no meu aparece, o nome do painho que está com o Senhor, o nome da manhinha. Aquilo ali, pai e mãe é coisa da gente de lá de cima mesmo, né? Aquilo ali está dizendo para quem olha, aqui está a origem desse menino. Né? Aqui está a origem desse menino. Aqui está o lugar de onde ele veio. Aqui está o princípio da vida deles. Não existisse seu José, não existisse Dona Hilda, se antes eles não tivessem existido, também não existiria este aqui. Então aqueles nomes dizem que a minha existência tem uma causa. Amém. A minha existência tem uma causa. E que eu não estou como fruto do acaso, não apareci do nada, não surgi por coincidência, nada disso. Nada disso. A minha identidade está dizendo que eu tenho um nome, e isso fala da minha essência, da minha incumbência, da minha missão, e está dizendo que eu tenho uma filiação. Logo, eu tenho um lugar de onde eu vim. Uma terceira coisa é que vai aparecer lá Joel Paulino, naturalidade, e vai aparecer o meu lugar. Amém. A minha identidade, ela não fala só da minha incumbência, não fala só da minha origem, ela fala também do meu lugar. Elas e eles cantam sempre, eu adoro essa parte. Eu não sei cantar, eu desafino até batendo palma, mas eu assovio isso direto. Eu não sou daqui, para casa voltarei. Como que é a outra parte? Ele veio me buscar. Eu vou mesmo. Porque eu sei qual é o meu lugar. Então, vai pegando aí. Tem o nome que fala da sua incumbência, nós vamos mexer já com isso. Tem o detalhe da filiação, que fala que eu não sou fruto do acaso, eu tenho uma procedência. Fala também da minha naturalidade, que eu tenho um lugar. Mas é interessante que eu não vou falar quando, mas aparece lá também uma data. Aquela data está dizendo o dia que eu entrei aqui, que eu estreiei aqui. Aquela data ali está falando que eu tenho uma história. Amém. Está vendo os elementos que compõem? Isso não pode desintegrar. Se desintegrar, corrompe a identidade. Então, tudo isso tem que estar muito bem ligadinho, sem se desintegrar. A essência, que vai mostrar a sua incumbência, o seu lugar, a sua história, a sua filiação,
tudo isso tem que estar muito bem juntinho ali. Do outro lado, aparece esse dedo aqui, que eu coloquei faz bastante tempo, não vou dizer quando, mas até hoje, se eles conferirem, eles vão dizer que é o Joel. E pode até ter gente que tenha muito parecido, igual nunca. Fala da minha individualidade. Amém. Está aí o que forma a nossa identidade. Por que você leu esse texto? Porque esse é o cuidado de Deus. Deus está criando e está dizendo assim: eu estou colocando em forma seminal tudo isso aqui. Eu estou colocando numa semente tudo isso aqui. Um nome, uma filiação, uma naturalidade, uma história, uma individualidade. Eu estou colocando tudo aqui nessa semente. Aristóteles chamou isso de ato e potência. Não vem ao caso, mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer que uma semente é um ato que tem como potência uma árvore. E que aquela árvore é um ato que tem como potência um fruto. Mas que também pode ter como potência uma cadeira que sair do seu tronco. Que também pode ter como potência um livro que sair das suas partes. Aquilo pode ir se transformando em muitas coisas, assumir várias formas, sem nunca perder a sua essência. Amém. Olha o cuidado de Deus. Ele diz para aquilo que Ele já criou, e Ele vem criando tudo pela palavra do seu poder. Ele vai dizendo haja e as coisas vão acontecendo. Mas agora Ele vai trabalhar usando essas forças para produzirem. Então Ele dá ordem para aquilo que Ele criou, para que aquilo que Ele criou seja ato com potência. E Ele diz assim, que a terra produza relva. Mas Ele diz assim, relva que tenha semente. Por quê, Joel? Porque ela vai produzir mais relva segundo a sua espécie. Não vai corromper a sua identidade. Que a terra, agora essa parte é mais interessante, que ela produza árvores. Semente que produzam árvores. Árvores que produzam frutos. E ele diz assim, frutos que tenham semente nele. Tu está entendendo? A árvore vai produzir a maçãzinha, a semente produz a macieira produz a maçãzinha, e a maçãzinha tem que ter semente nela. Para quê? Para produzir mais macieira, para produzir mais maçãs, para produzir mais macieira, para formar uma cultura. Amém. Que ideia é essa, Joel? É isso que eu estou falando. Por isso que eu contei o fim da história primeiro. Porque Ele tem esse cuidado. E Ele vai criando coisas. Primeiro Ele cria pela autoridade da sua palavra, isso é poder. Depois Ele ordena as coisas que deem origem, isso também é poder. Chega o sexto dia, Ele não vai fazer nada pelo seu poder. É a vez do homem, e Ele não faz o homem pelo seu poder. Porque na hora de trazer a existência pelo poder, Ele diz, haja. Isso é poder. Isso é autoridade. Mas na hora do homem, Ele não diz, haja.
Ele diz: façamos. Isso é amor. Isso é amor. Onde está a semente para o homem? A semente para o homem é uma imagem que expresse a nossa semelhança. A semente é exatamente essa. Nós vamos fazer um ser que ele vai ter uma semente que é igual a nós. Você está entendendo essa identidade? Essa semente não pode ser corrompida. De onde vem essa grande ideia? Da eternidade. Na eternidade ele propõe, o Pai em amor decide criar seres morais que possam ter decisão livre, que possam conduzir as suas histórias. De certo que quando propôs isso, que nós chamamos de plano eterno de redenção, de certo que o Espírito Santo disse assim: seres morais que podem tomar decisão livremente. O Pai, claro, eles vão dizer não para nós. Eles vão dizer não para nós. Eles podendo tomar decisão sozinhos, eles vão dizer não para nós. E o Pai disse: mas claro, eu tenho que fazer livres. Porque se eu criar homens, seres morais, anjos e homens, que não sejam livres, capazes de tomar decisão, eu não vou criar seres morais, eu vou criar marionetes, que vão ficar perto de mim todo o tempo ali, e que vão ficar agarrados a mim, e que eles não vão tomar outra decisão, não vão ter outro passo. E ele, quando eu disser para a direita, eles para a direita, para a esquerda, eles para a esquerda. Isso não. Deus não tem essa motivação simplista de criar ninguém para ficar adorando Ele, irmãos. Deus não criou nada, nem ninguém para ficar adorando Ele. Isso é coisa de um Deus carente, de um Deus necessitado, de um Deus que precisa ser bajulado. A gente acha que Deus nos criou para adorar. E às vezes é porque a gente não entende muito bem a adoração. Mas Deus não nos criou para adorar. Porque a adoração não é uma coisa que eu começo a fazer. Do tipo, vamos começar a adorar a Deus e você começa a fazer alguma coisa ou começa a fazer outra. Adoração não é uma ação. Adoração é reação. Quando você está diante de um chefe, você o obedece. Quando você está diante de um líder, você o segue. Quando você está diante de um profeta, você o ouve. Quando você está diante de Deus, você o adora. Não tem outra coisa para fazer diante de Deus. A gente reage à presença de Deus adorando. Então, quando Deus nos fez, não foi para adorar. Então, para que foi, Joel? Vou dizer. Porque Ele fez semente que dava fruto, que tinha semente para dar mais fruto. Agora entenda. Quando Ele nos fez com uma semente divina, Pedro vai dizer que nós fomos gerados pela natureza divina.
Quando Ele colocou essa semente divina em nós, Ele nos abençoou. E Deus não nos abençoou com substantivos, porque hoje para nós bênção é substantivo, né? É coisa. Bênção é uma casa, bênção é um carro, bênção é dinheiro, bênção é um sapato, bênção é coisa. Bênção é um casamento, bênção é coisa. Mas Deus não abençoou com substantivos. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com verbos. Verbos são palavras que produzem ação. E Ele pegou essa semente onde Ele tinha posto a sua imagem, a sua semelhança, onde Ele depositou esse princípio. E a Bíblia diz que Ele abençoou e disse assim: frutificai. Agora entenda. Ele pôs essa semente em mim e eu vou frutificar. Então essa identidade divina vai produzir identidades divinas. E Ele diz: multiplicai. Então isso aqui vai se expandindo. Quando Ele me gerou, eu fui feito o quê? Filho de Deus. Fui feito filho de Deus. Ah, mas eu estava dizendo que Ele estava falando que a gente ia dizer não para Ele. E ali que estava o princípio, veja só. Quando Ele disse assim: não, eu tenho que fazer assim, para dizer não mesmo. Porque Deus, gente, abraça assim, né? De braços abertos. Porque Deus não segura ninguém assim. Não aperta ninguém assim do tipo: se você sair daqui, um caminhão te pega lá fora. Deus não mantém ninguém a pulso perto dele. Eu já ouvi nessa caminhada de fé, muitas vezes alguém dizer assim: pastor, eu estou aqui porque eu sei que se eu sair daqui no outro dia, eu vou embora. Mas quem está perto de Deus só com medo de morrer, você está perdendo teu tempo, nego, porque tu vai morrer do mesmo jeito. Deus abraça assim, ó. Porque nós somos livres até para dizer não. É eu e você que tem que tomar a decisão de chegar perto dele e dizer: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. A pergunta foi: e se eles saírem de perto de nós? Ele disse: porque sair de Deus, gente, escapar de Deus, não é nem morrer, é perder a vida. Filósofo Chaves, aquele um que passava lá no SBT, que dizia sempre: eu prefiro morrer do que perder a vida. Mas não é nem morrer, escapar de Deus, é perder a vida. Porque vida, gente, só existe em Deus. Isso aqui é existência, é a história que eu falei, que começa no nascimento e vai terminar na morte. O contrário de morte não é vida, o contrário de morte é nascimento, que é o dia que eu entro aqui, e a morte é o dia que eu saio daqui. A vida é eterna, e a vida está em Deus. E Paulo disse que é nele que nós vivemos, existimos e nos movemos. A pergunta é: e se eles escaparem de nós? A Bíblia não diz que morre, a Bíblia diz que perece. Deixa de ser. Deixa de ser. Mas acontece que um dia os nossos primeiros pais escaparam e não morreram.
nem deixaram de ser. Vivemos, existimos e nos movemos. Posso soltar o copo? A irmã ali fez assim. Faz isso não, pastor. Se escapamos do lugar de vida, onde a gente vivia, se movia e existia, e continuamos aqui, o que foi que aconteceu? Aconteceu que lá, quando ele estava projetando construir essa identidade, quando ele disse, se eles escaparem de nós, ele diz, a gente ampara. Um de nós dá a vida da gente para eles. E a Bíblia diz que o Cordeiro, amém, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus não foi pego de surpresa quando Adão aprontou aquela. Não foi, ele não entrou em parafuso, olha lá o que o Adão fez, acabou com o meu plano, nada disso. Tanto é que quando ele chegou no jardim, que o Adão estava com as folhinhas de figueira, ele falou, Adão, a ideia não é essa, rapaz, isso aí é coisa tua, a minha ideia é cordeiro. Amém. O filho disse, eu dou minha vida. Então veja só, quando o pai decide é em amor, porque é um Deus que cria seres morais que podem dizer não para ele, e se aceitar ficar perto dele só se quiser, isso é amor demais, gente. Um filho que resolve dizer, então, se eles escapar, eu amparo, dando a nossa vida para eles, isso é graça. E o Espírito Santo disse, eu junto, eu convenço, eu abraço. Isso é comunhão. Por isso que a gente diz sempre o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo está sempre unindo a igreja. Ele pega e põe em nós essa semente. Nós temos esse princípio divino em nós. Aí ele nos dá um nome que mostra a nossa essência. E ainda é fruto que dá semente, porque ele disse assim, não foi vocês, não foi você, né, que estava decidido, vou parar, não quero mais. Ele, não é assim, não foi você que escolheu a mim, eu escolhi você, e te nomeei. Isso aqui é incumbência, isso aqui é missão, e te nomeei, para quê? Para que você vá e dê fruto, olha o fruto que dê semente, e o teu fruto permaneça. Então veja só, se eu trago uma essência divina, estou com essa incumbência, eu dou fruto, eu vou multiplicando essa mesma essência. Filiação é onde a pessoa pega mais, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, que em vez de filho amado, nós estamos vivendo um tempo de filhos mimados, né? Então essa filiação é tudo, a gente se apega nesse negócio, mas veja, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, porque a gente, às vezes, o filho mimado, ele entra naquela vibe de que ele tem um pai que é Deus. E quando a gente entra nesse negócio que tem um pai que é Deus, a gente fica filho mimado mesmo. Porque pensa só, eu tenho um pai que é Deus, é dar carteiraço. Você sabe quem é meu pai? Você sabe com quem você está falando? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono.
porque eu tenho um pai que é Deus. Mas a ideia dele é diferente. Não é eu ter um pai que é Deus, é eu ter um Deus que é pai. É diferente, gente. Eu saber que ele tem todo o poder, que ele tem toda a autoridade, que ele tem toda a força, que ele é grande em santidade e glória, mas como ele é meu pai. Amém. Amém. E ele olha, e como foi dito aqui, mesmo longe de casa, mesmo todo esfarrapado e marcado pelas tragédias da vida, um dia quando ele te vê de longe, ele diz: não, ninguém mudou a identidade dele não, saiu de casa filho, não vai voltar escravo, porque sai de casa filho, volta para casa filho também. Nós temos um Deus que é pai. Amém. Amém. Domingo teve o culto do amigo lá no Santinho. E tinha um pessoal da Igreja da Vargem que estava lá, não conhecia a minha família inteira, e o meu menino pequeno parece muito comigo. Ele acha legal isso porque ele tem 12 anos só, depois pode ser que ele ache ruim, né? Mas em todo lugar o pessoal chama ele de Joelzinho, diz: oh, você é filho do Joel e tal, e ele chega em casa e conta todo vaidoso, né? Um dia ele vai enjoar, mas ele... E a irmã que estava na frente olhou e disse assim: nossa, pastor, esse aqui é a sua cara. E ele deu uma risada e eu também pulei. O que você quer dizer, Joel? Porque a religião, ela às vezes querem fazer alguma coisa de empoderamento no homem, e elas querem mudar essa ideia da identidade. E ela quer fazer um homem que parece Deus. Não tenta parecer Deus, que você vai ficar louco. Não tente ser igual a Deus, que você pira. Isso é coisa da religião. Ninguém consegue. Ele é totalmente outro. 3 vezes santo, cheio de glória e majestade. O trono dele envolto em justiça, pureza e santidade. Não dá. Não tenta, ninguém consegue. Um homem jamais vai fazer alguém pensar que ele parece Deus. Agora, um filho lembra o pai. Alguém olha assim e diz: você é filho dele, né? Amém. É essa a ideia. A gente tem um nome que mostra a nossa essência. E quando alguém pergunta para nós qual é a nossa essência, você diz assim: eu trago dentro de mim a natureza daquele que me gerou. Amém. Nascemos de novo, nascemos do Espírito, trazemos essa essência e isso define a nossa identidade. Amém. Por isso que a gente produz fruto do Espírito, porque da carne é obra, e obra é coisa de gente. Fruto é coisa da identidade daquele que pôs a semente em nós. Aleluia! Aleluia! E essa natureza vai brotando, essa filiação vai se expandindo, a nossa história vai sendo construída. Estou correndo aqui. A nossa individualidade vai sendo notada. Tudo isso na construção da nossa identidade. Olha como é interessante. Porque a família frutificou, multiplicou.
e já encheu a terra. Agora você vê, Mateus vem de lá, está na coloninha ainda? Vem de lá da coloninha, Elian de lá do Santinho, eles de lá da sede, vocês daqui, outros não sei de onde, de todo lugar. Todo mundo igual. Todo mundo igual. A gente difere no jeito, né? Eu nunca vou ter uma barba dessa, porque é igual garrafa que não nasce. A gente difere no jeito, na postura, na forma, na maneira de falar. A gente difere, mas quando um diz assim, aleluia, o outro já sabe o que está acontecendo ali. Tem uma natureza que frutificou. É a mesma semente, nego. É a mesma semente. É a mesma semente e não tem jeito. Eu preciso te dizer uma coisa. Tem muita coisa acontecendo por aí, eu vou precisar falar. Lá no capítulo 22 de Deuteronômio, o Senhor diz assim: não mistura as sementes na hora de semear. Não põe duas sementes diferentes na mesma cova, porque vai dar ruim. Corrompe a semente. Você sabe que o híbrido é uma invenção do mercado aí. Eles misturam sementes, eles fazem umas coisas lá e não é que dá certo, gente. Nasce de monte. Aquilo enche, aquilo ali é resultado, é produção, aquilo ali é crescimento na certa. Só tem um problema: num grão híbrido, você não consegue tirar uma semente. O grão híbrido é estéril. Então você come uma maçã híbrida desenvolvida lá, você vai morder e pode morder despreocupado, não tem semente. Significa que acabou ali. Não há progressão de identidade, entende? Não há solução de continuidade, terminou ali. Por isso não pode corromper, não pode misturar. A identidade tem que ser purinha. Tem que ser semente purinha. Eu vou amarrando as ideias e eu estou terminando. Amanhã eu falo de encher a terra. Mas um dia levaram uma leva de gente embora da sua terra. Uns guris assim, mais novo que vocês até. Eles tinham na faixa de 16 anos. 16, não chegavam a 17. E eles eram Enem nota 1000, lá em Jerusalém. Quando eles chegaram na Babilônia, já tinha o currículo deles chegado na frente. E eles entraram no lugar de recrutamento e seleção, e na hora da seleção, eles começaram a chamada. Misael, aqui, senhor. Ananias, pronto, senhor. Azarias, aqui, senhor. Daniel, sou eu, senhor. Nós vamos começar a corromper a sua identidade. Você agora chama Sadraque. Você Mesaque. Você Abnego. E vão mudando o nome deles. Você já pensou, 16 anos você chamando Joel, e alguém muda o seu nome, e alguém grita lá por trás de ti, Abednego, você continua andando que você não é aquilo.
Você sabe? Eles foram mudar a comida deles e trouxeram o que era servido para o rei. Chegaram com todos os manjares da mesa do rei. Daniel tomou a frente e disse para o serviçal: você podia dar uma mudada no cardápio da gente? Não, não posso. Não, é que a gente não come isso aí não. Isso aqui, rapaz, é o que o rei come. Isso aqui é o que é servido lá em cima, no palácio. Isso aqui é o que os convidados do rei comem. Mas a gente não quer não. Se você fizer um jeito para nós, faz um teste, 10 dias. Dá outra coisa para a gente. Legume, verdura. Não, vocês vão ficar apáticos. Vão emagrecer, o rei vai me matar. Ele disse, não, faz o teste. A gente come o que você trouxer separado. E depois de 10 dias, se der ruim, dá ruim para todo mundo. Mas fica tranquilo, que lá de onde a gente veio, a gente tem certeza de que existe um Deus que vai fazer valer a nossa história. 10 dias depois, os meninos estão bem mais bonitos que os outros, mais fortes. E o eunuco disse, esse valeu. Passa o tempo, tem um teste lá, para adorar uma estátua do rei. Antes, porém, teve um teste de um rapaz que estava orando, voltado para Jerusalém, e prepararam uma fornalha, uma cova cheia de leões. Ele não obedeceu, continuou orando, jogaram ele na cova. O rei não dormiu de noite, ficou perturbado. E foi lá de madrugada, já quando o sol saiu, ele foi falar com o morto. Ou ver se leão respondia. Gritou para dentro da cova, Daniel, porventura o seu Deus pode te livrar dos leões? O leão não rugiu. A voz do menino gritou de lá de baixo, o rei, ele vive para sempre. Depois tem a fornalha. Toca trombeta, todo mundo se dobra e os meninos de pés. Disseram para eles de novo qual era a regra, toca a trombeta, todo mundo se dobra e os meninos de pés. Chamaram eles e disseram, nós vamos aquecer 7 vezes mais. Se vocês não se dobrarem, nós vamos jogar vocês lá dentro. A palavra deles foi a seguinte: a gente serve um Deus que, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser também, Ele vai saber que vai morrer 3 fiéis. Porque sabe, rei, você mudou o nosso nome. Você mudou a nossa comida. Você mudou a nossa roupa. Porque judeu aprendeu a usar chapéu na Babilônia. Você mudou a nossa língua. Aqui a gente não fala mais hebraico, tivemos que aprender o aramaico. Você mudou bastante dos nossos costumes. Agora, rei, o que a gente traz aqui dentro é uma semente incorruptível, rei. Amém. Isso aqui, rei, não dá de tirar com as coisas que você nos oferece, com os manjares da sua mesa, com as glórias do seu reino. Não. Nós estamos aqui para mostrar o fruto que define a nossa natureza.
Amém. Você sabe o que é isso? Amanhã, quando a gente pensar nessa pessoa Cristo, talvez isso fique bem mais claro. Mas para quem não vai estar amanhã, eu vou dar outro spoiler. Sabe o que acontece? Em todos os lugares, nos mais distantes rincões, pessoas estão sendo geradas dessa mesma semente. Todos quantos vão recebendo, Ele vai lhes dando o direito de serem chamados filhos de Deus. Tem filhos de Deus bem mais escuro que isso. Tem aqueles bem mais clarinho que isso. Tem filhos de Deus falando em dialetos que a gente nem sabe como chegar perto daquilo. Tem filhos de Deus falando o nosso português em outros cantos deste mundo. Tem filhos de Deus de toda cor. Tem filhos de Deus de todo tamanho. Tem filhos de Deus de toda parte dessa terra. E sabe o que está acontecendo? A terra está cheia dos filhos de Deus. Acontece que sem eles saber, frutificou, multiplicou, encheu a terra e está sendo expandido, e está sendo construída uma cultura, está sendo feita uma identidade, e diz a Bíblia que a natureza está lá gemendo, esperando o quê? Esperando a redenção dos filhos de Deus. Já já o spoiler que eu dei vai se cumprir. Já já, gente, a glória do Senhor vai ser vista por toda a vista e em todo lugar. E quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra de alegria e paz para nunca mais faltar. É a redenção dos filhos de Deus, é a nossa identidade sendo espalhada por todo mundo, e eles vão entender: a redenção dos filhos de Deus está cumprida. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa vocação. É assim que vai terminar. Amanhã eu conto a essência dessa glória, mas é assim que vai terminar. Vale a pena carregar essa identidade. Vale a pena carregar esse construto, essa coisa que nos forma. Me foge as palavras. Essa coisa que nos forma. Vale a pena. Quando nos amassarem até onde puder, eles veem que o que vai pingar é essa essência. Amém. Fica de pé, por favor. Amém. Eu disse que um filho lembra o pai. Assim como o Kaique na escola ou na igreja, alguém olha para ele e diz: você é filho do Joel. É disso que eu estou falando. Que a glória do Senhor possa se manifestar sobre nós aqui e agora, para quando olharem em você. Amém. Esse foi o desejo do Cristo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Que saia daqui nessa noite homens, mulheres, meninos e meninas, que quando forem vistos no meio dessa sociedade, lembrem Deus que está entronizado sobre todas as coisas. E quando eles falarem: você tem alguma coisa diferente, você fala: é a essência do meu Pai, é a marca que eu trago lá de casa. Amém. Eu
não sei qual é o nome e incumbência que você tem. Eu não sei qual é o nome e incumbência que você tem. Do que você está falando, Joel? Eu estou falando de dons e ministérios que Deus te confiou. Eu falo de nome e incumbência assim, ó. Aqui. Ele, o violão e a voz. Isso é nome e incumbência. É assim que ele o chamou. E quantas vezes, querendo fugir do violão, querendo fugir do lugar, querendo escapar da missão, a gente inventa tanta coisa, cria tantos modelos, mas ele diz, não adianta. Isso está no seu DNA, isso define a sua identidade. Não foi você que escolheu a mim, foi eu que escolhi você e te nomeei. Dá fruto com violão, dá fruto com a voz. Ali, mandega. Aleluia. É disso que eu estou falando. Cadê ele? Cadê ele? Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te dar um abraço também. Vem cá. É disso que eu estou falando. Aquele dá fruto com a voz e o violão. E aí esse que tentou fugir. Ai, ele te entregar. Tentou fugir. Que sirva de lição para mais alguém aí. Compra passagem. Vai pro navio. Desce pro porão. Deita, dorme, depois deixa jogar no mar. Perturba o peixe 3 dias. Mas termina assim, ó. Na mão de quem te chamou, de quem te nomeou, de quem te enviou para ir e dar fruto. Em nome de Jesus, uma Bíblia na mão, uma chama acesa no coração, palavras fluindo dessa mente, dessa alma, uma iluminação nova do Espírito Santo, que venha sobre ele agora espírito de revelação e de sabedoria. Espírito de revelação e de sabedoria agora, 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 agora na autoridade do nome de Jesus. Enche a terra com essa identidade, uns com voz e violão, outros com a força da pregação, mas tem mais, tem mais, tem mais. Ei, que flua sobre nós aquele que batiza, aquele que marca, aquele que faz nos nossos corações a insígnia de qual é a nossa origem, de qual é a nossa essência, de qual é o nosso nome, daquilo que nós trazemos e que define a nossa identidade. Cristo vai se formando em nós. Ele é a imagem exclusiva do Deus vivo. Nós vamos cristificar o mundo. Nós vamos cristificar o mundo. Vamos encher o mundo desta ideia de Deus. A glória do Senhor há de ser vista. Deus, na autoridade do nome de Jesus. Vou fazer uma oração aqui de desafio. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram com medo e se trancaram num lugar. E eles fecharam a porta, firmaram bem a parede. Mas o que eles não entenderam é que
A porta e as paredes que eles fizeram para não serem alcançados era a mesma que impedia eles de sair. Jesus, para tirar eles dali, não abriu a porta, nem derrubou a parede. Atravessou. Invadiu o ambiente de segurança deles, dizendo: não há segurança fora da guarda e proteção da minha mão. Há uma geração se levantando e nós estamos tentando colocar proteções, dizendo que a cultura, dizendo que as ideologias, dizendo que os métodos políticos e que a história nova está se levantando, e nós estamos tentando proteger essa geração de cumprir a missão deles, que é ir lá no meio da cultura, no meio das ideologias, e falar que existe uma coisa diferente que eles não sabem. Amém. Que existe um povo diferente aqui. Aleluia. Aleluia. E eu quero chamar meninos e meninas que querem hoje assinar. Eu vou falar assim por pobreza de vocabulário. Assinar de próprio punho a certidão de óbito de vocês. Estou dizendo para vocês morrerem, não. É só se quiser. Assinar a certidão de óbito de vocês, do que foram até hoje, e dizer para ele, a partir de hoje, um novo nome, uma nova identidade, um novo processo, uma nova história. A partir de hoje, Senhor, eu quero fazer a diferença no meio dessa geração. Só que eu quero dizer para você, para isso acontecer, se você resolver sair do seu lugar e vir até aqui, aqui acaba tudo que é seu. Seus projetos, seus planos, seus sonhos, suas decisões, tudo aquilo que você pensou para você. E a partir de agora começam os planos dele, os projetos dele, as decisões deles, a vontade dele para a sua vida. Amém. Mais um, Senhor, mais um. Eu fico doidinho. Cadê? Tem mais, eu sei que tem mais. Sei que eu não estou sozinho nesse negócio. Aleluia. É para todo mundo, tá? De mamanda caducando. Isso, Jesus. Vocês entenderam, né? Vocês que vieram aqui entenderam, né? É para acabar mesmo assim. A partir de agora é não mais vivo eu, Cristo vive em mim. É mais do que letra de música, do que força da canção. É uma decisão do coração para dizer, Senhor, aleluia, está nas tuas mãos a direção da minha vida. Pode vir, gente. Porque é assim, se eu não venho, quando eu percebo que é um chamado de Deus, se eu não venho quando eu percebo que é um chamado de Deus, esse chamado fica mais forte uma hora. Ninguém vai fazer em Nínive o que é para o Jonas fazer, tá bom?
Eu vejo vidas aqui, Senhor, se decidindo a tomar o arado em suas mãos. Que a tua graça sobre eles estejam e que eles nunca mais possam olhar para trás. E que eles comecem a espalhar a partir de hoje essa natureza, essa identidade, esse propósito. Aleluia. Onde quer que eles estejam, Senhor, novo tempo para essas vidas, novo tempo para essas histórias. Oh Deus, uma nova graça sobre a vida deles. Deus, que os propósitos, os teus propósitos, Senhor, comecem realmente a ser plantados no coração deles. Aclara a visão, alarga a visão a partir de agora. Ei, Deus, expande essa gente, Deus, de uma maneira que eles comecem a ver a terra sem limites, que eles comecem a ver, Senhor, as suas vidas sem limites, no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Agora, no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Agora, na autoridade do nome de Jesus. Agora, na autoridade do nome de Jesus. Agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Deus, marca esse tempo neste lugar, Senhor. Marca esse tempo neste lugar. Marca esse tempo neste lugar, Senhor, para nós proclamarmos, Senhor, exatamente o que está acontecendo. A glória do Senhor invadindo e sendo vista até se perder de vista, Senhor, para a glória dos filhos de Deus se manifestar, assim como a criação tem pedido. Nós oramos assim porque cremos no nome do Senhor Jesus.